Tão rica e poderosa oportunidade de por mais uma vez estar ministrando a bendita e poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe ao pastor Alencar, à pastora Nancy, que nos incumbe essa responsabilidade tremenda de poder estar ministrando a palavra de Deus. E é um privilégio muito grande poder então estar ministrando ao seu coração uma vez mais. Amém? Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, por bondade, localize-se no texto. Iremos fazer a leitura da palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, parágrafo 1. A minha Bíblia, eu vou usar a expressão do nosso pastor, ela é uma versão clássica. E talvez a dos irmãos tenham uma versão diferente, mas sabemos que o significado é o mesmo. Marcos capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: saía deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Diga glória a Deus. No texto que acabamos de ler, irmãos, vai falar a história de um homem que estava atormentado, aprisionado por espíritos imundos, por entidades das trevas, por forças espirituais do mal. Para que entendemos então aquilo que o Senhor fizera na sua vida, precisamos então ir ao contexto desse texto que ora acabamos de ler. A Bíblia diz que Jesus ele está ensinando concernente ao reino dos céus. E Jesus, em seus ensinamentos, sabido de todos nós que era rodeado de grandes multidões. Jesus, quando ministrava e ensinava, multidões o acompanhavam. E dentre as multidões, sabemos que existiam pessoas que eram acometidas de diversas enfermidades. Pessoas que eram necessitadas, carentes, e que precisavam serem transformadas, tanto física como espiritualmente falando. Precisavam encontrar socorro, precisavam então de algo que viesse mudar, transformar
e reverter o quadro da situação da vida em que elas se encontravam. E elas viam em Jesus exatamente isso, o consolo, a transformação, a mudança em suas vidas. E Jesus, em seus ensinamentos, ele pregava e ministrava por parábolas concernente ao reino dos céus. E Jesus estava ensinando, e a Bíblia vai dizer que estava à tarde, e ele chegou aos discípulos e disse: passemos para outra margem. A Bíblia vai dizer que os discípulos então subiram no barco junto com Jesus, e na trajetória até eles chegarem do outro lado, a Bíblia vai dizer que veio uma tão grande tempestade. No Evangelho que Mateus escreve, vai falar exatamente desta forma: veio sobre eles uma tão grande tempestade. Esse texto me confronta porque a Bíblia diz que quando eles entram no barco, já sendo tarde, Jesus vai para a popa do barco e dorme. Ele estava cansado, ele estava ministrando, ele estava ensinando a respeito do seu reino, o reino dos céus. Só que Jesus, ele vai para o barco e vai lá para a popa, senta, deita e dorme. E na trajetória dos discípulos no barco até chegar do outro lado, a Bíblia diz que veio uma tempestade muito forte, mas muito forte mesmo, ao ponto deles ficarem desesperados, preocupados, ao ponto deles ficarem atemorizados. E a Bíblia diz que a tempestade era grande, era uma tão grande tempestade. O vento estava forte, balançava o barco, a água estava entrando no barco, eles estavam com medo de morrer afogados. E Jesus estava dormindo. O interessante é que a Bíblia diz que, repito, era uma tão grande tempestade ao ponto dos discípulos estarem desesperados, mas Jesus está deitado, dormindo na polpa do barco. Aqui tem alguma vertente, eu quero já revelar ao seu coração. Talvez você esteja enfrentando uma tão grande tempestade e de repente você esteja atemorizado, com medo, triste, angustiado, abatido, diante das tempestades que estão vindo com ímpeto contra a sua vida. Mas eu quero dizer e revelar ao seu coração nesta manhã que Jesus está no barco. Jesus está no barco. Ele tem o controle de todas as coisas. Graças a Deus, aleluia. Jesus, ele é onisciente, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Oh, glória. Existem alguns atributos que Jesus tem, só que quando Jesus estava na sua natureza humana, filho de Maria, da Dona Maria, Jesus estava em sua natureza humana. Mas Jesus, por sua vez, quando é filho do Deus Altíssimo, sua natureza, Deus. O Deus Todo-Poderoso, que traz a existência, que faz o impossível, que reverte quadro, que transforma, que muda, que faz coisas extraordinárias, das quais pedimos e até pensamos em muito mais. Só que Jesus está na polpa do barco, descansando, dormindo, e a tempestade está grande. Os discípulos estão desesperados. Existe uma coisa em um dos atributos de Jesus. Jesus não tinha a sua onipresença. Óbvio, Jesus estava em natureza humana. A Bíblia diz que Jesus andava de aldeia em aldeia. Então ele não era onipresente, porque ele estava na sua natureza humana, mas ele era onipotente. Ele era onisciente e continua sendo. Aleluia. E a sua onisciência e onipotência é eterna. Ele pode todas as coisas. E ele vai continuar fazendo coisas extraordinárias e sobrenaturais em nossa vida. Quantos creem nisso nesta manhã? Ele vai fazer.
Porque Ele é Deus poderoso, magnífico, glorioso e sobrenatural. E na pessoa do Espírito Santo está aqui nessa manhã e pela sua onisciência conhece a minha, a sua e as nossas necessidades. E tem poder para suprir cada uma delas. Assim você crendo. Só que Jesus tem um atributo e que eu acho interessante. Jesus, ele tem uma presciência. E o que é a presciência? Jesus sabe o que vai acontecer. Glória a Deus. Ele é presciente. Ele sabe do que vai acontecer. A partir do momento, então, que Jesus fala para os discípulos, passemos para outra margem, Jesus já sabia o que ia acontecer na trajetória até chegar a outra margem. Mas, podendo ele todas as coisas e tranquilo como sempre, ele entra no barco e vai para a popa dormir e descansar. E enquanto ele está descansando, repito, os discípulos é tomado por um grande desespero. Agora, interessante e que eu estava observando nesse texto é que dentre os discípulos de Jesus existiam 4, a saber, João, Pedro, Bartolomeu, Tiago, que eram pescadores. Eles eram acostumados em dominar barcos em tempestades. Em todo momento, então, quando eles iam pescar, eles se deparavam com tempestades. E eles dominavam o barco em tempestades. Só que agora é diferente. Aquilo que ele dominou por muito tempo, agora está dominando eles. Porque a Bíblia diz que não é uma simples tempestade, que então eles eram acostumados a dominar. Agora é diferente. Agora é uma tão grande tempestade que eles não tinham domínio mais do barco. Eles não tinham domínio do barco. É o que acontece nas nossas vidas nos dias de hoje. As tempestades vêm, os obstáculos se levantam, os problemas vêm e nós não sabemos dominar, nos desesperamos, ficamos preocupados, ansiosos e por causa disso tomamos atitudes erradas e que vai surtir um efeito terrível no futuro, porque não acreditamos muitas das vezes que em meio à tempestade que aos nossos olhos é impossível de ser solucionado, Jesus está no barco, está conosco, está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem poder de dominar a tempestade, de fazer o vento acalmar e assim o fazer, porque Ele tem autoridade e toda autoridade é constituída a Ele, ao nome dEle, o nome Todo-Poderoso de Jesus. Bendito seja Ele para todo sempre. E eles, desesperados, a Bíblia diz que se aproximam de Jesus. Observem, irmãos, o texto que a tempestade era grande, mas Jesus estava dormindo. Não foi a tempestade que acordou Jesus. Não foi o vento e nem um barco balançando que acordou Jesus. Não. Jesus está tranquilo. Jesus estava dormindo. A tempestade era grande, os discípulos, eu imagino, irmãos, cá comigo, o desespero deles, pastor, no barco, com aquele vento, a água entrando no barco, eles desesperados, não conseguindo dominar o barco, a tempestade grande, muito grande, o vento soprando de um jeito, e eles desesperados, Jesus na popa do barco dormindo, calmo, minha pastora, calmo. E eles desesperados, a tempestade, nem o vento, nem a água entrando no barco, acordou Jesus. E eles, desesperados, correram e desperta Jesus do sono. Mestre, mestre, não te importas que pereçamos? Irmãos,
Há momentos da nossa vida que Jesus permite que nos deparemos com situações difíceis. O apóstolo Tiago, ele escreve aos judeus que a fé sem obra é morta. E é impossível agradar a Deus sem fé. E o escritor aos Hebreus escreve dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. Mas ela é a convicção dos fatos. É fato, irmãos, que estamos passando por luta. É fato. É fato que estamos passando por uma tão grande tempestade em nossas vidas. Haja vista, estamos vivendo em uma sociedade corrupta e pecaminosa, das quais temos que nos desviar do mal em cada momento, em cada instante. Temos que em todo o momento da nossa vida estarmos vigilantes, com os nossos olhos atentos, procurando nos desviar daquilo que desagrada a Deus, que o decepciona e que por sua vez o impossibilita de nos abençoar. O pecado, a imundícia, a transgressões, a iniquidade. Haja vista que a transgressão, irmãos, tem tomado conta de muitos. Sabe o que significa? Sabe o que é transgressão? É aquela pessoa que o pecado para ela já não é um pecado, ela já não tem mais a sensibilidade de arrependimento. Ela já não é mais sensível ao Espírito de Deus. Então para ela esse pecado não é pecado. Isso significa transgressão. E precisamos então acreditar que em meio às tempestades e dificuldades e adversidades da nossa vida, precisamos estar confiantes que quem está conosco é o leão da tribo de Judá, é o lírio dos mares, é a rosa de Saron, é o Deus Todo-Poderoso que conhece e que sabe da minha necessidade demais. Não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Deus, Ele sabe o limite. Ele conhece o meu limite, o teu limite nesta manhã. Você veio nesta manhã e saiu do seu lar, da sua casa, em busca de repente de um socorro. O socorro chegou. Jesus de Nazaré, Ele está aqui nesta manhã. Ele vai entrar no barco, descansa, aquieta o teu coração. Jesus está no controle. Glória do nome dele. Ele está no controle da situação. Aquieta, meu irmão, aquieta, minha irmã. Essa luta não é para te matar, é para te dar experiência. Aleluia! Romanos capítulo 5, verso 3. Não somente nos gloriemos nas tribulação. Precisamos então nos gloriar na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência, e a experiência, esperança, porque o amor de Deus em Cristo Jesus é derramado no meu, no seu, em nosso coração. O amor de Deus manifesta-se, e quando o amor de Deus se manifesta, pode se levantar o que se levantar contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus entes queridos, quem quer que seja, mas o amor de Deus te acompanha. O amor de Deus. É o amor de Deus que está aqui nesta manhã. E o amor de Deus é acompanhado, sabe por quê? Compaixão, misericórdia. E na trajetória do ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele era tomado constante, pastor, de compaixão, de misericórdia. Quem não conhece a história da viúva da cidade de Naim,
uma mulher que estava indo enterrar um filho, que a Bíblia diz que é o único filho que ela tinha, único filho. Era viúva, pois tinha perdido o seu marido, óbvio, tornando-se viúva. Já tinha feito uma trajetória para enterrar o marido, né? Já tinha feito a trajetória do caminho da cidade até o cemitério do lado de fora, para enterrar o marido, e então agora está indo enterrar o filho, o único filho que lhe restou. E a Bíblia diz que reúne um grande cortejo e toda a cidade comovida por aquela viúva, pois sabia da história dela, que ela já tinha perdido o marido e agora perdeu o filho. E que a Bíblia diz era o único filho. E ela está indo, e a multidão, toda a cidade comovida, acompanha aquela mulher, e ela chorando. A mulher estava chorando, indo levar o seu filho para enterrar. E a multidão da cidade acompanhando. Quando ela chega nos extremos da cidade, na porta da cidade, então a Bíblia diz que vem uma outra grande multidão. E Jesus está na frente dessa multidão. E ele olhando, vendo aquele cortejo, aquela mulher sofrendo, chorando. Ela estava chorando. Ele aproxima-se da mulher e ele libera uma palavra e diz: não chore. Oh, bendito é o nome dele. Aleluia! Não chore. Olha a simplicidade. Olha o sobrenatural. O sobrenatural está chegando, não chores. O impossível da tua vida chegou, não chores. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele te dá a vida nesta manhã. A vida que te alimenta. A palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na tua alma, juntas, verduras. Tem poder esta palavra de desestimular toda e qualquer ação do inimigo na tua vida nesta manhã. É quebrado nesta manhã. Vou liberar na tua vida nesta manhã. É quebrado nesta manhã toda e qualquer maldição na tua vida e na tua família, porque o amor de Deus, a compaixão e a misericórdia chegou e está aqui nesta manhã para mudar, transformar e reverter o quadro da tua vida. Quantos creem? Levanta a sua mão, adora Ele, adora a Deus Todo-Poderoso. Bendito é Ele, o nome dEle, toda a honra, toda a glória para Ele. Aleluia. E Ele fala: não chores. E junto com a palavra não chores, Ele opera o milagre. A Bíblia diz que Ele toca no caixão. E o que estava morto reviveu. Eu não sei o que está morto na tua vida nesta manhã. Não sei. A esperança, perdeu a esperança, a perspectiva, os teus projetos, os teus sonhos. Jesus toca nessa manhã. E se estiver morto, revive. Jesus é lindo porque Ele não despede ninguém de mãos vazias. Jesus tem sempre algo para nos oferecer. Jesus tem sempre algo para nos oferecer. E o que Jesus nos oferece é bom. Aleluia! É tudo de bom. O mundo não tem nada para nos oferecer. Mas Jesus não. Tudo que Jesus faz é bom. Glória a Deus. Então, na trajetória do seu ministério existia exatamente isso: compaixão, misericórdia. E Jesus sempre acompanhado da multidão. A Bíblia diz que Jesus com seus discípulos e a grande multidão, Jesus está caminhando, ministrando, ensinando. A multidão está apertando Jesus. Apertando Jesus. Só que dentro da multidão havia uma mulher que ela estava há 12 anos sofrendo com uma hemorragia. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala da necessidade dela. Porque
Não precisa o teu nome, porque Jesus conhece o teu nome. Não precisa você revelar a ninguém a tua luta e a tua dificuldade, porque Jesus conhece o teu nome, a tua luta e a tua dificuldade. Aleluia! Ele sabe das tuas necessidades. Só que aquela mulher, além de não poder revelar a sua necessidade, aquilo que ela estava enfrentando, porque ela estava hemorrágica, impura, imunda dentro da sociedade, então nós não podemos revelar a sua situação. Então ela creu, acreditou, confiou e disse: se ao menos eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. A Bíblia diz que ela rompe os obstáculos, rompe a multidão, rompe as adversidades, rompe as barreiras que impediam dela chegar no seu milagre. E a Bíblia diz que ela vai rompendo, toca na orla do vestido. Aleluia! E de Jesus saiu virtude. Aleluia! E diz a Bíblia, irmão, porque é instantâneo. O milagre é assim, pastor. Quando Jesus quer liberar o milagre, é instantâneo. Automaticamente. Imediatamente. Fora. Jesus vendo que dele saíra poder, ele fala: quem me tocou? Ora, a multidão está apertando Jesus. O povo está apertando Jesus. Agora cá comigo. Pensa comigo. Será que a multidão não estava necessitada de um milagre? Será que alguém dentro da multidão que apertava Jesus não precisava de um milagre? Mas aquela mulher, ela tocou diferente em Jesus. Porque Jesus mesmo revela isso. Quando ele pergunta quem me tocou, os discípulos: Senhor, a multidão te aperta. A multidão te aperta, Senhor. Não, alguém me tocou diferente. Toque Jesus diferente nesta manhã. Toque Jesus diferente nesta manhã. Porque se você tocar em Jesus diferente, o milagre vai acontecer, a virtude vai sair. E o milagre vai vir sobre a tua vida. E imediatamente ela viu o milagre acontecer. Todos há outros exemplos. Bartimeu, na porta de Jericó, Jesus vinha, um homem clamando, invocando a Deus, a multidão impedindo dele, abafando a sua voz. Só que Jesus, ele ouve o clamor. Ele ouve o clamor. Jesus está ouvindo o clamor da tua alma nesta manhã. Jesus está ouvindo o clamor da tua alma. A tua alma clama por socorro. A tua alma clama por misericórdia. A tua alma clama por mudança, por transformação de vida. Jesus está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo o teu clamor nesta manhã. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Maravilhoso. Na multidão, as pessoas abafando. Só que Jesus ouviu. E sabe o que foi a atitude dele? Aleluia. Mandou chamar ele para ele. Chama ele. Aleluia. Ah, meu Deus, é forte. Glória a Deus. Aleluia. Mandou chamar. E ele aproxima. Aí Jesus faz uma pergunta. Uma pergunta que aos olhos humanos é uma pergunta que não tem nexo. O que queres que eu te faça? Jesus conhecia a história daquele homem, irmãos. Jesus conhece a tua história. Aleluia! Jesus conhece a tua história. Ele conhece a nossa história. Jesus quer fazer um milagre. Não depende dele somente, depende de mim e de você. Então ele, aproximando-se, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus via a necessidade dele. Mas mesmo assim Jesus pergunta. Jesus quer te ouvir.
Jesus quer ouvir o teu clamor. Clama a mim e eu te responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Bendito é o nome dele. Ele pede para nós clamarmos no dia da nossa angústia. Clama-me no dia da tua angústia que eu te ouvirei. Jesus quer ouvir o teu clamor nesta manhã. Aleluia! Glória! E Ele vai liberar milagre. Porque o milagre está na mão dele. É o poder dele. É tudo dele. Ele é que tem o poder de fazer. Nós não temos poder para nada. O poder é dele. Jesus é que faz o milagre. Aleluia! Somos instrumento, apenas instrumento na mão de Deus. Mas o milagre é Ele que opera. É Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui nesta manhã. Quantos creem? Ele está aqui. Eu sinto Ele aqui. Sem demagogia, sem fingimento, sem hipocrisia, não precisa disso, é natural. A presença dele é real. Aleluia. É real, é notória, eu sinto. Quanto sente? Eu sinto Jesus. Essa presença te fortalece, te anima, te edifica. Essa presença, ela muda, transforma, inverte o quadro da situação da tua vida nesta manhã. Daqui, você não sai da mesma forma que entrou. Os teus pés, a planta dos teus pés pisa lá fora. Diferente. Porque Jesus vai fazer o milagre. Não é palavra para massagear o teu ego, tá bom? Não é para massagear o teu ego, não. É uma palavra profética liberada. Jesus está realizando milagres. Bendito é o nome dele. Então Jesus olha para os discípulos, voltando para o texto, para nós encerrarmos. Jesus olha para os discípulos e fala: homens de pequena fé. Jesus simplesmente, irmãos, permite situações para nos ensinar e exercitarmos a nossa fé. A nossa fé é o segredo e é o elo que nos une a Deus. É a única que nos mantém firme e convicto que Deus é Deus. Que nos dá certeza e convicção que, embora passemos por luta, dificuldade, vontade permissiva. Obrigado, pastor Alvin, por ter ensinado. Vontade permissiva de Jesus. Vontade permissiva de Deus passarmos por lutas e dificuldades. Existem momentos que vamos passar, irmãos, por dificuldades e não vamos entender o processo da mesma. Pode durar um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Quem vai determinar o processo do fim da tua situação e da tua luta é Deus. Porque é Ele que está no controle, é Ele que está na trajetória, é Ele que está no barco, é Ele que está no domínio da minha vida, da tua vida nesta manhã. Então, portanto, aquieta teu coração, viva a tua luta, porque a Bíblia diz que Jesus revela que no mundo tínhamos e passaríamos aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo. O bom ânimo, a fé, a certeza que ele está no barco, no controle da direção da tua vida, é que te vai dar a certeza e a convicção que mesmo a luta e a dificuldade que está na tua vida, independente do processo que ela continue, ele está no controle. Ele está no controle. Homens de pequena fé, e ele mostra a sua onipotência. Ele acalma a tempestade, ele acalma o vento, ele dá ordem, ele libera a ordem: aquieta-te. E quando Jesus libera, imediatamente, da mesma forma, aquietou-se. Glória a Deus. Jesus libera nesta manhã essa ordem na tua vida. Ele libera nesta manhã a ordem de libertação, de milagre, de cura. Se você crer, receba.
em nome de Jesus de Nazaré, porque todo poder e autoridade foi constituído ao nome de Jesus de Nazaré, e daqui a pouco vamos ver isso, porque diante do nome dele até os demônios se prostram. Jesus então acalmou a tempestade, o vento cessou, o desespero, a angústia e o medo de morrer afogado acabou. Jesus acalmou, tranquilizou o coração. Respira fundo. Jesus chegou. Aleluia! Glória a Deus. Jesus chegou e acalmou a tempestade. Agora é outra coisa. É diferente. A Bíblia diz que aproximando-se da praia, do outro lado, na província de Decápolis, aliás, em Decápolis, na sua província Gadara. Então ele, quando se aproxima, o interessante do texto que me confronta, e eu lendo, a Bíblia diz que não foi Jesus que foi até ele, ao gadareno, que estava endemoniado, mas foi ele que veio até Jesus. E ele se aproximando-se, diz a Bíblia, está escrito no texto. Vamos acompanhar. Versículo 7. Versículo 6, perdão. Versículo 6 diz assim, ó. E quando viu quem? Jesus. Quem ele viu? Jesus. E quando viu Jesus ao longe, observe que ele já viu de longe. Jesus estava se aproximando ainda, meu irmão. Jesus estava se aproximando, mas ele viu Jesus ao longe. Correu e adorou. Até os demônios têm que adorar, meu irmão. Até os demônios têm que cair por terra, porque Jesus chegou. Aleluia. Jesus chegou e mudou, vai mudar, vai transformar. Jesus está chegando e já é chegado para mudar, para transformar, para mudar a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Ele que está aqui, ele já está aqui. E adorou. Adorou. Aí diz assim, 7. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo. Não tem nada mesmo não. Jesus, filho do Deus. Olha ele reconhecendo. Agora aqui sim. Jesus, filho da Dona Maria, natureza humana. Jesus, filho do Deus Altíssimo, Deus. Aleluia. Deus. Impossível. Aleluia. Sobrenatural. Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Filho de Deus. Deus. Aí diz, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus. Conjuro-te por Deus. Que não me atormente. Está implorando. É isso mesmo. Satanás vai ter que implorar para sair da tua vida. Ele vai ter que implorar para sair dos teus caminhos, da tua casa, da tua família, dos teus negócios nesta manhã, dos teus projetos. Ele vai implorar para sair, porque Jesus está na tua vida. Bendito é o nome dele. Aí ele fala, clamando em alta voz, versículo 7. Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, de todos aqueles demônios
lhe rogaram, todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus logo lhe permitiu. Permissão de Jesus. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou como um espinhadeiro abaixo, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Toma, se afogar mesmo. Porque quem ia se afogar, e que pensava que iria se afogar, eram os discípulos, desesperados por causa da tão grande tempestade. Mas Jesus, que estava no barco, acalmou a tempestade. Agora quem vai afogar? Aleluia. Oh, glória! Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito seja Ele. É Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Aleluia. Os teus problemas serão afogados, Glória. destruídos, banidos da tua vida. Jesus está no barco, irmãos. Oh, glória. Fique de pé em nome de Jesus.